Olá pessoal, estamos iniciando o Destrava Podcast. Essa quarta temporada tem um patrocínio do Armazém Paraíba através do Sistema de Incentivo à Cultura Estadual SIEC por meio da Secretaria de Estado da Cultura SECULT. Apoio do Teatro Socorro Claudino, Júnior Marques e Mimos da Alane. E hoje nós temos um entrevistado mais que especial. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Piauí, é bacharel em Direito pela Faculdade Maranhense São José dos Cocais, mestre em História pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor em História pela PUC do Rio Grande do Sul também e pós-doutor em História pela Universidade Federal da Bahia. Além disso tudo, ele ainda é professor titular da Universidade Federal do Piauí e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Cultura na Universidade do Estado do Piauí. E é membro do Núcleo de Pesquisas sobre Africanidades e Afrodescendência, o IFARADA, da UFUP, pesquisa escravidão colonial, relações de trabalho contemporâneo e direitos humanos. E além de tudo isso, é pesquisador ativista dos movimentos sociais e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Solimar Oliveira. Eu que agradeço o convite de vocês, Leandro, Marcos, é um prazer enorme estar aqui. Mais uma vez, seja bem-vindo, né? Como o Marcos falou, né? Um currículo muito vasto. Mas para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de saber como surgiu o ativismo no Piauí e como você se envolveu nele, Solimar. O currículo é vasto porque eu sou velho. Então significa... Nada disso, né, que eu tive uma vida... conhecimento. Uma vida vigorosa de trabalho. Né? E, na verdade, o meu trabalho é importante porque o meu ativismo se funde com a minha trajetória acadêmica, né? Eu digo sempre que quando eu me tornei professor pesquisador da UFP, eu mergulhei profundamente nesse processo de diálogo com a sociedade civil e um dos eixos de pesquisa é a experiência, né, das homossexualidades ou dos sujeitos sociais aí, né, LGBTQIAPN+. E aí, buscar essa memória do ativismo é importante porque nos faz reconhecer as trajetórias de muitos e muitas outras que vieram antes de nós. Eu digo sempre, quando eu passo pelos corredores da Universidade Federal, em particular do CCHL, quando eu vejo muitos casais, homens e mulheres, de mãos dadas, se abraçando, eu digo, se eles soubessem por que hoje eles podem fazer isso, né? Então, mergulhar nessa memória é uma forma de valorizar essas presenças. E essas presenças que tiveram coragem de afirmar os seus desejos, né? Eu acho que isso é super importante, porque antes da gente pensar um movimento coletivo organizado, nós vamos ter no Piauí, em particular em Teresina, várias ações pontuais, né? Individuais ou de grupos, mas grupos pequenos, de reafirmação dessa identidade, o que permitiu, do ponto de vista do tempo histórico, né, sobretudo a partir do início dos anos 2000, que se eclodisse ao mesmo tempo, eu acho que isso é importante nessa trajetória, né, no início dos anos 2000, se estrutura ou se institucionaliza, quase que ao mesmo tempo, a política pública para esse público no Piauí e o movimento social organizado, né? Então, o que vem antes ajudou a construir, a pavimentar essa estrada para os anos 2000. A primeira referência, e desculpe se ficar muito didático, é a mania de professor. Professor. Lembre-se disso, é professor. Né? Então, a primeira referência contemporânea que a gente encontra dessa pavimentação é final dos anos 30, quando na prefeitura de Teresina assume o mandato nomeado o Lindolfo Monteiro. E aí a história é muito interessante. Quando ele assume a prefeitura, surge dois personagens que infelizmente a gente não pode falar o ramo familiar, mas de classe média alta, inclusive um é membro de uma família, né, que o irmão foi também prefeito de Teresina, e um outro que é filho de uma família tradicional de médicos. Então eles eram gays, olha só,
anos 35, por aí, 35, 38, gays em Teresina, e eles reivindicam ao Lindolfo Monteiro a abertura da Casa do Homem do Piauí. Lindolfo Monteiro, portanto, e diz qual era o motivo, né? Que era apoiar, né, os homossexuais da cidade. E aí, certamente, o Lindolfo falou com os familiares dele, os dois pegaram uma bela de uma sova, né? Um foi deportado para Fortaleza, que morreu recentemente, e o outro foi deportado para o Rio de Janeiro. Então, assim, olha, final dos anos 30, nós já tínhamos pessoas, né, pensando nessa reafirmação da existência. E aí, depois disso, a gente vai encontrar esses movimentos de reafirmação em dois grandes territórios, né? Um território mais popular, que é ali em torno da zona de Meretrício, em torno da Paissandu, da Rua Paissandu, e ali o território que para nós eu acho que deveria ser mais valorizado, que é o território sagrado, né, dessas liberdades, que é a Praça Pedro II. Ali em torno da Praça Pedro II, logo nos anos, não, em seguida, a gente vai ter também o Complexo Cultural Clube dos Diários, que era da classe, né, da elite de teresinense. Então a gente vai ter ali, né, uma movimentação dos gays, né, mais inseridos nesse contexto, e os gays mais populares transitando aí, né? Então nós temos várias referências em pesquisas que essas expressões se manifestam ali, né? E não é à toa, Pedro II não se tornou um território de pegação, né, recente. Então já tem essa marca, né? Inclusive eu tenho um amigo que morreu também recentemente, com um pouco mais de 80 anos, ele dizia, olha, eu gastava meu sapato ali, do Clube dos Diários para a Praça Pedro II, aquele entorno ali onde eu encontrava os meninos para ir, né? Enfim, né? Então, assim, as pessoas sempre estavam reafirmando, né? E do ponto de vista... Mas aí é uma reafirmação às escondidas, na penumbra, né? Nesses territórios que sempre existiram. Mas aí, do ponto de vista da visibilidade ou do diálogo, do trânsito com a sociedade, aí tem dois aspectos extremamente importantes, que é a presença de sujeitos, e aí são sujeitos do ponto de vista identitários, assumidos publicamente na sociedade, né, que vão transitar em torno da experiência do Carnaval de Teresina, que tem pesquisas também que reafirmam, né, o Carnaval de Teresina, os concursos das misses, né? Eu digo sempre assim, onde tem miss tem gay do lado, né? Os concursos de miss, e esse trânsito Carnaval Miss, né, nos anos 50, 60, acabou por estruturar, e aí esse é um aspecto importantíssimo, que é o diálogo através das profissões. Nós vamos ter, no contexto de Teresina, né, uma reafirmação através de profissões que sujeitos, e aí eu digo assumidos identitários, né, ao exercer a profissão, fazia esse diálogo com o conjunto da sociedade, que são os famosos colunistas sociais, os famosos cabeleireiros, que eles têm essa missão, né, com a presença e com o trânsito de estar reafirmando. E em torno disso nós vamos ter uma reafirmação ainda mais pública que eu chamo das sociabilidades, né? Elas começam lá com as manifestações, né, carnavalescas, mas as sociabilidades na virada dos 70 para os anos 80 elas vão ser muito importantes, porque em torno das sociabilidades nós vamos criando territórios muito específicos dessa reafirmação identitária, né? Aí assim, do ponto de vista mais linear, nós vamos ter um espaço importantíssimo, que foi um bar que o Dr. Noronha cria, ali no centro de Teresina, que durante muito tempo ele foi assim, o espaço de aglutinar artistas, intelectuais e o público, que à época era denominado tão somente GLS. Nós vamos ter também a primeira boate gay de Teresina, inaugurada
no mercado da Vermelha Scorpions, e eu já estava lá. Aí eu já começo a me inserir, né? Eu já começo a me inserir. Eu estava na inauguração, né? A primeira boate gay de Teresina, começo dos anos 80. Nos anos 80, nós vamos ter também dois arranjos importantes de sociabilidade públicas, que são os famosos concursos de Miss Gay, organizados pelo Mariano inicialmente, que levava para os melhores clubes do Piauí, à época, exemplo, a Classes Produtoras, IAT e o Jockey Club, esse certame, né? E toda a sociedade, toda a alta sociedade estava presente nesses concursos. E eu também estava, não concorrendo, mas às vezes como jurado, né? E aí também começa a se manifestar um outro espaço também de importante, que são as festas. Inicialmente elas saem privados, né? E aí elas também começam a se gigantar, e aí surge a famosa Binho-Bita, que começa a se estruturar, também ainda como espaço GLS, para esse diálogo mais amplo. Então nós vamos tendo essas experiências, que eu estou chamando de reafirmação, que não deixa de ser ativismo, né? Mas essa pavimentação de reafirmação vai desembocar, aí sim, nos anos 90. Os anos 90 vão ser extremamente importantes para a história do que vocês estão chamando de ativismo LGBTQIAPN+. Porque em torno dos anos 90 nós vamos ter duas manifestações sociais importantes. Uma no campo da saúde pública, que é a estruturação da história social da AIDS no Piauí, onde a questão, né, eu vou chamar homossexualidades, é central nessa trajetória de organização da história social da AIDS no Piauí, e, por outro lado, uma organização em torno da experiência política, ou político-partidária. Então, esses dois caminhos é que efetivamente faz esse grande movimento que eu falei inicialmente nos anos 2000, que é o nascimento da política pública e da organização do movimento social, né? Querem fazer alguma pergunta? Perfeito. Porque aí eu queria falar um pouquinho sobre esses dois percursos, que eu acho que é importante. Do movimento social, da história social da AIDS e desse viés político-partidário, né? Na história social da AIDS é importante, e aí eu já estava, né? Vocês sabem que começou a se envolver, né? Porque nessas sociabilidades eu ia, né? Foi quando eu comecei a frequentar os espaços, né? Mas eu ia como um cliente, vamos dizer assim, dos locais públicos, das festas, né? Esses concursos, observando. Mas na história social da AIDS eu tive um papel fundamental. Eu não diria fundamental, mas eu mostrei muito a cara, né? Sim. Muito a cara. Porque a gente começa a pensar... Eu, inclusive, escrevi isso, um texto, né, ainda lançado nos anos 90, que foi Portador de Sonhos. Depois eu relanço ele junto com o professor Francisco Junho, que é um parceiro de academia, que a gente produziu muito sobre as temáticas, né, que diz respeito a nós, num livro que para mim é uma das obras que eu mais adoro, de tudo que eu já produzi. Chama-se AIDS e seus Desnudamentos. Né? Eu republiquei esse texto. Então, que fala dessa história social da AIDS. Ela inicia com a ação do lado da esperança, efetivamente, depois é que surge o lado da fraternidade, né? Que é um ramo da igreja de apoio, mas em torno do lado da esperança começou a aproximar pessoas. E o lado da esperança ficava ao lado, num prédio ali perto da Praça Arábia, ao lado do COAS, que é um órgão público que, à época, ainda é encarregado, né, por testagem e aconselhamento. Então, a gente ficava transitando ali e a gente começou a pensar o que fazer. E, à época, a gente tinha gestores em torno da política pública da AIDS aqui, mas estadual, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, né? Muito sensíveis, e depois acabaram se engajando mesmo. E aí nós fizemos a primeira caminhada, que foi no dia 1º de dezembro, em defesa dos direitos da AIDS, etc. E essa primeira caminhada originou a parada da diversidade, que depois o Matizes encampa como a grande, que hoje se tornou a grande parada. Então a história social
da AIDS, né, esse movimento de organização, de defesa, né, de apoio às casas, né, de palestras, né, de escolas, enfim, de organizar as campanhas nacionais no Piauí, do Dia Mundial da AIDS, que eu acho que ainda hoje, eu também me afastando um pouco, mas eu acho que ainda hoje o Ministério da Saúde faz em torno do 1º de dezembro, sim, né, grandes campanhas. Dezembro. Então, a partir de 95, nós estamos inseridos nesse contexto, né, na organização, coordenando o processo, né, dando entrevistas, fazendo palestras. Eu assumi muito um trabalho voluntário no Lado da Esperança, mostrando a cara, e enfim, né? Então, tem esse braço aí da história social da AIDS, porque como ainda mas era mais associado à homossexualidade, que levou, portanto, a primeira caminhada de defesa, né, que origina a primeira parada. Paralelo a isso, nós estamos aí no final dos anos 90, nós vamos ter a presença de uma companheira muito valorosa para nós, chama-se Maria Aires. Maria Aires era ativista do movimento de saúde, que era uma parceira nossa nesse movimento da AIDS. Ela era do sindicato, acho que do Sindicato de Saúde. E aí ela se torna petista e ela começa a organizar candidaturas. E a última candidatura dela, né, em torno da candidatura, se juntou um pouco essas pessoas que já estavam nessa história social da AIDS. Tinha outras pessoas, né, de outros, mas eu estou falando desse diálogo direto, né? Sim. E aí a gente fortaleceu um pouco o processo de campanha dela. Aí também surge uma outra companheira valorosa, que vai ser a Marinalva Santana, que inclusive coordena a campanha da Aires, né, da Maria Aires, eu acho que foi em 2000, se eu não estou enganado, que a Aires se lança, porque em 2002 o Lula foi candidato a presidente. Como é de 2 em 2 anos, então foi 2000. Na campanha de 2000 que a Aires se lança a vereadora, a gente já estava num diálogo grande. Então, desse movimento de AIDS, da história social da AIDS, e da candidatura da Aires, aí a gente chega nos 2001, 2002, o Lula ganha a eleição, e o Hélito ganha a eleição no Piauí, e aí dentro do PT se consegue um espaço para criar o primeiro, digamos assim, a caixinha, o órgão público para pensar a política pública voltada a nós no Piauí, que é a Coordenadoria Estadual de Livre Orientação Sexual, SELOS. Eu estava lá na organização, né, pensando ela. Mas quem assume a primeira coordenação é a Maria Aires, portanto já nesse trampolim, e aí em torno das SELOS todo mundo se junta para ajudar a pensar SELOS, ajudar, né? E ali, já em 2003, saiu a primeira Semana da Diversidade, organizada pela SELOS, que depois o Matizes incorpora a Semana da Diversidade e a Parada, né? E, paralelo a isso, em 2002, nós vamos ter o surgimento do Grupo Matizes, né, que é decorrente desse trâmite. Mas em torno do Grupo Matizes tem uma coisa interessante, porque antes do Matizes, ainda nos anos 90, né, nós vamos ter aí algumas experiências interessantes de reafirmação, mas ainda uma coisa muito flexível, frouxa, que é a presença da companheira Monique Alves, né, ela cria um movimento que ela denomina de Babilônia, né? E ela começa a fazer um trabalho importantíssimo de diálogo, ainda sem bases, né? Sem bases sociais amplas no Piauí, mas ela consegue articular um diálogo muito grande com algumas referências nacionais, a exemplo do Mote. E ela faz um trabalho extremamente importante, além desse diálogo, que é fazer o levantamento dos assassinatos do público LGBT no Piauí. E divulgar isso, e mandar para o GGG da Bahia, GGB, né? Grupo Gay da Bahia, que em dado período aí foi a lanterna do movimento. E aí o Piauí começou a entrar na rota, né, nacional dessa presença de discursos e ações
em torno de defesa dos direitos. E também, antes do batismo, nós vamos ter, assim, houve um arranjo que a companheira Soraya, à época ela era jornalista, ela e outra companheira agora que eu não esqueço o nome, a gente começou a sentar, a conversar e vamos criar um grupo e fazia reuniões, acho que era João Luiz o nome dele, que chamava-se Grupo Free, tinha o nome, né? Mas era hoje o que a gente chama mais de coletivo, mas que não foi para frente, né? Não foi para frente, né? O certo é que essa movimentação em torno da AIDS e em torno desse acúmulo da experiência política da candidatura da Aires fez com que a gente tivesse pessoas comprometidas, e aí a gente já pode falar no ativismo, mas com o desejo de institucionalizar essa força, né, de forma organizada e coletiva. E é isso que leva ao Matizes, né? E o surgimento do Grupo Matizes vai ser importante. E eu estava lá no Grupo Matizes, na fundação do Grupo Matizes. Ele se envolvia em tudo, gente. Tudo. Eu tô começando a achar que em 1930, quando a gente teve essas duas referências, ele já estava, talvez, engatinhando. Espiritualmente é provável que eu já estivesse, aqui olhando para o companheiro aqui da espiritualidade, né? É provável que eu já tivesse. Mas assim, é porque realmente foi a partir de 80, quando eu entrei na universidade, né, como estudante, aí eu já comecei a fazer esses diálogos. Mas aí esses diálogos inicialmente não foi pela questão de eu ser gay, foi através do movimento negro, porque é um outro braço meu, né, de diálogo com a sociedade civil, que é com o movimento negro, né? Eu entro nesse diálogo com a sociedade civil através do movimento negro. Depois é que eu assumo um maior protagonismo com a questão do movimento gay, né? Concretamente, quando eu mostro a cara no movimento que eu chamei aqui de História Social da AIDS, né? Aí não tinha como descolar a minha cara de negro e de viado, né? Sim. Então eu assumo com muita tranquilidade. Inclusive a gente está lançando uma série de livros, né, que o companheiro Marcos, inclusive, é um dos organizadores, né? No último volume eu escrevo um pouco essa experiência, né, de como, na medida em que eu vou mostrando a minha cara nos movimentos, né, o negro e o gay, eu começo a tensionar mais ainda as minhas relações internas na academia, né? O que faz com que eu tivesse duas possibilidades: ou abandonasse os diálogos, ou assumisse mais concretamente esse diálogo. E eu resolvi assumir mais concretamente. Então eu deixei de ser só um porta-voz, vamos dizer assim, de negro e gay, e passo a fazer as pesquisas. Porque na universidade, no início dos anos 90, né, a partir dos anos 90, não tinha pesquisador que trabalhasse nem com negritude, nem com homossexualidade. Então eu começo a assumir isso. Aí, claro, vai ter um upgrade na produção depois que eu volto do doutorado, nos anos 2000, que coincide com a fundação do Matizes. Porque aí, depois do doutorado, aí eu entro já na pós-graduação, no mestrado, né, tanto no programa de políticas públicas, como no programa de história, e a produção ela se estrutura mais e melhor, né? Então, a gênese do Matizes, ela é importante porque o que o Matizes começa a fazer vai impulsionar dois grandes movimentos que eu acho importantíssimos para a história LGBTQIAP+. Primeiro é forçar, e a palavra é essa, né? Meter o pé na porta da política pública. O Matizes tem um papel importantíssimo do ponto de vista nacional, que foi garantir direitos a partir desse diálogo com política pública. Portanto, estruturar políticas públicas, evocando aí a Constituição, e aí tem aí uma série de direitos que o Matizes formaliza, né, através de leis, o que se torna políticas públicas. Um outro movimento importante que o Matizes lega, ainda hoje, é impulsionar também, em várias cidades do Piauí, o surgimento de movimentos, né? E aí nós vamos ter, assim,
nessa esteira histórica, 3 grandes referências: Parnaíba, Picos, né? Piripiri e Floriano. Isso no começo. Hoje a gente já tem em Oeiras, já tem Zé de São Raimundo Nonato, Esperantina. Aí a coisa se espalha mais, né? E alguns desses municípios, inclusive, realizando ou reproduzindo as experiências exitosas do Matiz, que é esse diálogo com a política pública e a realização do que a gente está chamando de Semana da Diversidade e as paradas. A semana, por exemplo, começou muito timidamente, né? Hoje a gente mantém a semana, mas na verdade virou um mês, envolvendo vários espaços, várias atividades, né? Que inclusive essa experiência do Matizes foi para o Brasil. Vários estados começaram a fazer a partir da nossa experiência. Que é uma referência, né? E o Matizes, e assim o Matizes se torna essa referência nacional. Olha, eu fiquei impressionado. Em 2011, eu fui convidado pela organização da Conferência Nacional LGBT, eu acho que o nome era esse, né? Para fazer uma palestra na Conferência Nacional. E eu fiquei impressionado com o respeito das pessoas com o Grupo Matiz. Assim, o Matiz realmente se tornou uma grande nacional e a Marinalva Santana se tornou uma das maiores referências do movimento nacional. E aí eu acho que assim, o papel da gente mesmo, nesse momento, a partir dessa temporada do Destrava, de trazer esse resgate histórico mesmo, de apresentar, de informar, quem deu essa base, quem trouxe essa base, ele é muito importante, principalmente por causa disso mesmo que você está falando, de como a gente tem essa visibilidade para fora do estado, porque quando você menciona o Matizes, Solimar, eu fico imaginando a importância do papel do Matizes a nível estadual mesmo, de dar esse suporte, né, para esses outros municípios e de alavancar mesmo essa rede de contatos que existe hoje entre os diversos grupos que se criaram nas cidades do interior, e de como o Matizes ele tem essa importância na fundação e na orientação mesmo da criação dessas demais organizações. Nós viajamos muito, é um vício chamado de interior, né? Para os outros municípios das cidades, né? Para dar esse suporte de experiência, para motivar os companheiros, né? Então, você realmente se criou o que a gente chama hoje no movimento de uma rede. Sim. De uma rede de apoio e de fortalecimento. Isso é fundamental. Aliás, foi fundamental. O Matizes ainda que pesem críticas, porque eu sei que pesam críticas, né? Mas o Matizes sem dúvida alguma, do ponto de vista histórico, a nossa referência de afirmação de nossa existência no Piauí, né? O Matizes se tornou um espaço, né, onde o ativismo se torna de fato protagonista. Então, assim, é impossível pensar numa série de direitos, né, que nós conseguimos sem a presença do Grupo Matizes. E é importante, porque esse diálogo, né, que o Matizes cria com os agentes públicos e com a própria sociedade vai fortalecer a política pública. Sim. Né? Eu acho que isso é importantíssimo de ser dito. Aí lá se vai, eu tô de novo. Né? Porque... Mas, inclusive, era um dos pontos que a gente gostaria que você abordasse. Eram essas ações, o que foi desenvolvido lá desde o início. Pois é, eu tenho assim, por exemplo, nós criamos o Centro de Referência Raimundo Pereira, né? Maria Aires foi a primeira coordenadora, depois ela sai, eu assumo a coordenação, né, do Centro de Referência, que antes era ali na Lisandro Nogueira. Nós fizemos o Centro de Referência durante um tempo, fez um trabalho extremamente importante, com apoio psicológico, apoio jurídico, oficinas, enfim, a gente movimentava. Quando eu digo a gente, eu estou falando do Centro de Referência. Movimentava, né, que foi importante porque foi o nascimento da política pública, né, a partir da Secretaria de Assistência Social. Estruturou-se um trabalho muito em diálogo do movimento
com a política pública, porque quem estava... Essa é uma característica, né, da política pública no Piauí de 2003 para cá, né, porque normalmente os personagens do movimento acabam por estar dentro da esfera administrativa, né, e aí eles terminam ou consolidando a política, embora isso também se tenha crítica, né, fazendo avançar ou emperrar a política, porque uma coisa é você ser ativista no movimento, outra coisa é você, ativista do movimento, ocupar um cargo público, né? E aí a coisa complica mais um pouco. Mas o certo é que tem andado, né, no Piauí a partir de 2003, né, tem andado o movimento e tem andado a política pública, com todas as críticas, mas nós temos consolidado essas experiências, né, de avanços de direitos. E aí, quando eu falo avanços de direitos, né, e eu comecei o nosso bate-papo, aliás, eu acho que não é bate-papo, sou eu que estou falando, né? É um monólogo. Mas a gente está gostando de ouvir. Eu mesmo fico muito encantado, assim, em saber, porque você vai falando e eu vou tendo vários insights, e aí eu fiquei imaginando, para além de tudo, essa questão mesmo da história do movimento, para mim, eu via como muito recente. Eu trazia para o plano concreto ela a partir dos anos 2000 mesmo. E eu tinha isso comigo. Para mim, era tido como a verdade que o movimento, como um todo, ele passou-se a estruturar a partir dos anos 2000. E aí, você falando, eu fiquei assim encantado. Quando você trouxe essas referências lá de 1930, e aí foi estruturando a partir de então essas outras importantes presenças que contribuíram para que a gente fosse pensando essa questão mesmo do movimento como um todo. Eu acho isso fundamental. Quando eu vejo um casal, né, no CCHL, eu digo assim, essas meninas não sabem, né, por que eles estão fazendo isso, porque é fundamental. Tá muito fracionado as informações. Por exemplo, o próximo artigo que eu lanço na coletânea, né, do LGBT... Ele é professor, viu, gente? Por isso que ele fala desse jeito. Eu estou escrevendo essa história, né? Essa história, porque tem algumas pesquisas na academia que falam das sociabilidades, mas elas não inserem as pesquisas, não inserem as sociabilidades nesse percurso de reafirmação existencial, que para mim isso é ativismo. Então, por exemplo, quando eu falo na Binubita, ou quando eu falo no concurso de Miss Gay, ou como eu falo, por exemplo, no Pride, que foi um bar-referência, no LN, um bar-referência, isso era espaços de diálogos específicos de um público, mas de diálogos com a sociedade. Porque não havia em Teresina um cristão que se mobilizasse na cidade, que andasse na cidade, que não soubesse que ali naquela esquina tinha um bar de viado. Não havia. Né? Então, assim, isso é um diálogo. E o diálogo é importante. Os nossos direitos, ou o que eu estou chamando de reafirmação, é importante, porque eles nascem da tensão, do tensionamento social. Ou a gente foi, historicamente, enforcado para a fogueira, ou nascem os direitos. Né? Então, assim, por isso que eu digo assim, essas experiências históricas, elas tensionaram, elas pavimentaram. É claro que tem uma conjuntura social mais pertinente para que realmente se afirme quanto direito, né? Mas nós sempre estivemos reafirmando, eu estou com essa palavra na boca hoje, reafirmando a nossa existência, né? Quando nós ficarmos ocupando a 24 de janeiro, quando nós íamos para a PLN, quando nós íamos para os concursos de Miss, para os carnavais, nós estávamos reafirmando, olha, nós estamos aqui, existem lésbicas, existem gays. Se você pensa, por exemplo, nesses espaços públicos, é importante, né? Aí, em torno dos anos 80, olha só, antes de inaugurar a primeira boate gay de Teresina, que é a Scorpions, no Mercado da Vermelha, que eu estava na inauguração, nós tínhamos um bar, que eu saiba, um bar na Pissarra, frequentado por lésbicas, mas não era toda lésbica que entrava. Tocava a campainha, a dona do bar vinha ver quem é, se ela conhecesse, entrava.
Eu frequentei. Eu sempre disse, eu sou quase lésbica aí, né? Porque tinha bar de lésbica que só eu frequentava em Teresina. Né? Ele sempre abrindo as portas, eu viu? sempre me dei melhor com lésbica do que com gay, sabia? Então assim, aí tinha esse bar, que eu não vou dizer o nome da companheira, não sei se ela gosta, na Pissarra, mas quem sabe. E tinha lá o bar do Dr. Noronha, que a gente frequentava. Depois é que começam a surgir essas características mais públicas, a exemplo da Boate Scorpius, né? Aí depois foi surgindo outras boates, outras. Hoje eu saí do cenário, né? Hoje eu sei que tem, né? Ali no Mafuá é uma mais famosa. Ali a 24 de janeiro tem bares, né? Sim. Mas esses espaços, eles eram espaços construídos com muitas dificuldades. Não pense que fazer uma boate lá na Vermelha foi fácil para os meninos, os companheiros, na época era um casal que abriu o bar. Não foi fácil. Eu me lembro, por exemplo, né, que eu conversava com os outros colegas, nós precisamos ir para a boate, porque senão a boate vai fechar. E era o tempo maravilhoso de boate, porque vinham os drags, umas drags de fora, e tinha uma a Zula, que era maravilhosa, do Ceará, ela dublava muito o Zezé Mota, eu amava, né? E assim, e era aquele show assim, de divas de antigamente, né? Hoje o nada contra o bate-cabelo, eu amo de paixão. Eu amo. Mas era aquelas também. coisas, sabe, de diva, aquele microfone, aquelas coisas, assim. Então, mas era uma outra vibe, né? Era outro tempo. E a gente dizia, temos que ir, nós temos que ir, então a boate vai fechar. Aí começou muita pressão, né? Muita pressão. A boate terminou fechando, mas outros espaços surgiram e foram abrindo, né? A exemplo do, né? O Helene era maravilhoso, o Pride não se fala. Eu fiquei, à medida que você ia falando, professor, eu ficava imaginando também como que se davam essas redes mesmo, como que eram feitas essas interações, né? Para além dessas experiências de sociabilidade, porque quando você começa a falar sobre as pessoas que ou sozinhas ou uma ou duas juntas, elas começam a pensar essa questão da criação de um grupo, de um coletivo, como a gente entende hoje em dia. Hoje pra gente é muito fácil nós termos esse contato, mas lá nesse início, anos 90, na década de 90, para concretização do Grupo Matizes especificamente nos anos em 2002, como que se davam essas dinâmicas de interação, de redes de contato mesmo, porque hoje é bem diferente, né? No WhatsApp a gente faz um coletivo. Olha, dificílimo, né? Parece assim, a gente tá falando de 90, foi ontem. Eu me lembro que quando eu conversava com Soraya, e ela trabalhava num grande jornal aqui, né? A gente falava quase que assim, que cochichando, olha, vai ter reunião lá, vamos lá. Assim, sabe, era uma coisa tão escondida. Assim, era escondido. Pra vocês terem uma ideia, que eu saiba, o primeiro concurso de Miss Gay foi realizado ali numa chácara de um antigo deputado. No meio do concurso a polícia chegou e a gente saiu correndo, né? Então, né? E você tava lá? Claro que eu tava lá, né? Veja, e depois o Miss Gay vai para o Jockey Club, vai para as classes produtoras, vai para o iate. Olha só, né? Então, assim, era muito difícil. Era difícil não só por conta, né, desse acanhamento, né, social, dessa invisibilidade. A gente está falando aí ainda de uma recém-abertura, vamos dizer assim, né? Estava desfrutando um pouco da redemocratização, né? Mas ainda havia muito prurido em falar, né, abertamente sobre gay. E aí, principalmente a questão da AIDS mesmo, né, do HIV/AIDS, que é nesse tempo, nesse meio tempo também. Exatamente. Né? Ora, o final dos anos 80, né, foram anos bons para nós, né, do ponto de vista da experiência, porque graças a tempo, né, as coisas chegam tardiamente para nós, né, que estamos na periferia. Né? Então, nós fomos experimentar com
com mais força essas tensões sociais em torno da nossa existência e a relação com a AIDS nos anos 90, né? A história social da AIDS no Piauí começa a partir da segunda metade dos 90, né? A AIDS já estava no mundo. Já estava lá, né? Então, assim, os anos 80 para nós foram anos muito, muito bons ainda do ponto de vista, né, dessa vivência, dessa experiência. Solimar, eu acho que, assim, quando a gente começa na militância, no ativismo, a gente se inspira muito em pessoas que você olha para aquela pessoa e você imagina, cara, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. E assim, para mim, você é uma dessas pessoas. Eu já lhe disse isso várias vezes, eu já lhe falei isso várias vezes. Eu não vou chorar hoje. Eu tenho, assim, você como uma inspiração de vida realmente profissional, em relação ao ativismo mesmo. Eu acho a sua trajetória maravilhosa. Eu sou encantada com a pessoa que você é. Eu acho que ter me aproximado de você pela questão mesmo acadêmica e tudo, foi assim algo que o universo fez por mim para me fazer crescer mesmo como pessoa, como pesquisador principalmente, porque eu aprendo muito com você. E eu queria que você também dissesse pra gente quais foram as referências que você teve, quais foram essas lideranças que você foi conhecendo ao longo do seu ativismo, que fizeram com que você estivesse onde está hoje, sendo essa referência pro Piauí como um todo. Primeiro, eu não sei se eu sou referência. Sim. Inclusive, outro dia eu falei para ele que quando você faz um levantamento das pesquisas sobre a temática das homossexualidades no Piauí, você só encontra Solimar Oliveira Lima e Francisco de Oliveira Barros Júnior. Porque praticamente são os únicos que tiveram coragem de produzir. É quem produz. Olha, lá você vai eu devagar. Olha, a primeira vez que nós fizemos tentamos fazer um evento com a temática dentro da universidade, nós sofremos uma pressão terrível. Né? O que é que tem a ver essa temática aqui dentro? Dentro de um centro como o CCHL. E vindo de professores. Por aí tira. Sim. Né? Então, assim, a produção, e depois eu quero explorar um pouco essa questão da produção, eu acho que foi importante, né? Esse viés de me tornar um pesquisador na temática foi importante, e publicar, né? E trazer, sobretudo, novos personagens para a pesquisa e para a publicação, como você. Eu acho que essa é a função dos pesquisadores experientes, né? É pavimentar também trajetórias para que essas pessoas, num dado momento, façam melhor do que nós, né? E nesse percurso, assim, eu tenho duas grandes referências que eu tive, assim, uma grata satisfação de depois ficar próximo. Primeiro foi o Luiz Motti. O Luiz Motti foi uma grande referência do movimento nacional, né? Eu comecei a conversar com o Motti no final dos anos 80, né? E aí, novamente, a questão da história e a questão do movimento. Comecei a ler muito sobre ele, me dava algumas sugestões. É uma inspiração, Motti. E outro foi em torno da organização do Matizes, que é a Maria Aires. Maria Aires é uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi, que conheci na minha vida. Maria Aires é uma personagem, né, para a história social do Piauí, em particular para a história social, né, nossa, eu acho que a palavra é fundante. Depois disso, nós vamos ter um cenário, né, mais contemporâneo, que sem dúvida nenhuma é Marinalva. A Marinalva é uma companheira que eu tenho o maior carinho, né, conversa sempre, ganha esse protagonismo, e a Marinalva, ela traz um verniz para o movimento, que é o conhecimento do campo jurídico, né? O que faz com que, inclusive, o movimento se torne uma referência, né, em torno de ações públicas, etc. e tal. Mas eu estou falando assim, diretamente, mas assim, eu já falei antes, assim, Monique tem que ser valorizada. Né? Várias referências. Monique Alves é uma ser valorizada. Assim.
eu acho que essas daí, assim, eu acho que são centrais nos meus diálogos. E aí, trazendo para o campo da academia, aí não tem como não falar no Francisco Júnior. Francisco Júnior, ele esteve comigo na gênese dessa história social da AIDS, mas ele muito mais com o campo da pesquisa e eu no trabalho voluntário. Eu fui praticamente morar dentro do Lar da Esperança, levando pessoas para hospital de madrugada, enfim, né, resolvendo os problemas numa dada época, né? E aí o Júnior chega com pesquisa e lá a gente começa a perceber, olha, nós somos o que somos e nós precisamos fazer alguma coisa para as pessoas que precisam de referências para ousar, né? Ousar com mais segurança exercer os seus desejos. Aí a gente mergulha nessas formações, nesses cursos de capacitação. Assim, se a gente fosse enumerar quantas palestras enfim. Porque a produção acadêmica é o 8º que vocês já têm juntos, não é? Começa com os cursos de extensão, as ações de extensão, e aí diz, olha, Júnior, não dá para ficar só nas ações de extensões e palestras, porque esse conhecimento precisa ser melhor estruturado. E aí, em 95, muito impactado com o adoecimento de um amigo meu, um amigo muito querido, não era meu namorado nem companheiro, um amigo querido, com a AIDS, e o meu envolvimento com o Lar da Esperança, eu escrevi o primeiro texto, chama-se Portadores de Sonhos. Foi publicado, inclusive, na época pelo Ministério da Saúde. Um livrozinho pequeno, que depois reedita nesse AIDS Seus Desdobramentos. E aí, a partir desse texto, o Júnior disse, nós precisamos começar a fazer. E a gente começou a escrever texto. E começou a chamar pessoas, né? E aí, é importante que os programas de pós-graduação na UF, a chegada dos programas, fortalece isso. Porque as pessoas, nesse movimento de aproximação, se interessam, aí começa a aparecer na história, na educação, os outros programas novos, políticas públicas, sociologia, antropologia, né? A UESP começa... Da saúde, nos cursos da área da saúde, eles têm muitos na UESP trabalhos. começa a aparecer, e a gente, vamos criar a rede dos diálogos. E a gente começou a estruturar essas publicações, né? Publicados algumas com editoras nacionais, mas aí depois a gente está sentando em torno da editora da Universidade Federal do Piauí. E o sentido sempre foi esse, né? Fazer com que, porque é um tema tabu ainda na academia, pesquisadores não querem pesquisar. Jovens pesquisadores, quando entram nos processos seletivos com projetos, são desestimulados, né? Ainda é um tema muito tabu, né? Muito difícil, né? Para a produção e para a sistematização dessa produção em publicações. Não é fácil, é muito difícil, mas a gente tem mantido, né? O Júnior se aposentou, provavelmente eu me aposente em breve, mas já decidimos, né, que a pesquisa não para com a aposentadoria. A gente continua, enquanto tiver fôlego, com essa perspectiva, né? Eu não sei se, eu não sei se a gente se tornou uma referência, assim, mas eu sei que nós temos feito com qualidade, impulsionando novos pesquisadores, como você, a se juntar e a produzir com qualidade, né? Eu fico assim super contente quando do nada eu recebo um e-mail de alguém de outro estado que diz, professor, eu queria saber como é que isso aconteceu no Piauí. Quer dizer, a coisa está circulando, né? As pessoas estão sabendo que no Piauí existem gays, né? Existe público, né? E tem gente produzindo sobre nós com seriedade. Eu acho que isso é importante. Se isso é ser referência, eu acho que a gente tem conseguido ser. E com certeza você é, não só por Marcos, mas para muitos outros novos pesquisadores, né? E como a gente falou aqui sobre esse tema, né, eu gostaria de perguntar para você
Qual o legado que você gostaria de deixar para esses novos ativistas LGBTQIA+. Tu sabe, assim, que essa palavra legado, ela tem se tornado muito cara para mim desde que eu me tornei pai. Né? Me tornei pai em 2000 oficialmente, né? Em 2016, né? Meu filho hoje tem 13 anos, maior do que eu. E aí então, eu comecei a pensar nisso, né? Legado nesse sentido mesmo de herança, né? O meu filho pesa um pouco essa questão da herança material, mas muito assim, o que é que eu quero construir ou ajudar na construção, né, do meu filho como uma pessoa honrada, uma pessoa digna, né? Que valores eu posso nutrir no processo de construção do meu filho para que ele se torne uma pessoa digna na sociedade, né? Com firmeza, com segurança, né? E aí eu me descobri assim um dia pensando, conversando com ele, assim, eu tenho que fazer com ele o que eu faço com meus alunos há 40 anos, né? O que eu faço na minha sala de aula, em 40 anos, né? Eu sei que eu sou um professor meio duro, assim, mas eu em sala de aula, eu busco sempre, primeiro, a pluralidade do conhecimento, né? Que eu digo para o Pedro Henrique, olha, Pedro Henrique, meu filho, você tem que conhecer tudo, e aí você escolhe aquilo que você acha que é mais pertinente para a sua trajetória. Né? Na sala de aula tem que mostrar todas as tendências teóricas e deixar que o aluno escolha a tendência que melhor lhe preenche existencialmente, né? Então, eu acho que um legado que eu quero deixar nessa minha trajetória, e aí, repito, ela se funde, né, como pesquisador e como cidadão, são valores que possam estruturar existências mais prazerosas. Parece um chavão, né? Mas assim, eu acho que você tem que ser o que você é de forma confortável, tranquila, sem nenhum desconforto corporal, sabe? Andar de cabeça erguida, sabe? Erguida não é para cima, olhando para o horizonte, com firmeza, com segurança, com tranquilidade. Um prazer. Eu acho assim, do ponto de vista intelectual, isso me remete a mim, e do ponto de vista existencial, sabe? Ter prazer no que ser. Então, assim, um legado que é isso, torne a sua existência confortável. E isso é produto do que você lê, do que você vê, do que você escuta, enfim, né? É produto dessas relações de quem você se aproxima, desses diferentes diálogos. E eu quero estar no meio desses diálogos, influenciando, né? Influenciando. Eu estou agora, eu já falei há pouco, me movimentando para a aposentadoria, e é certo a minha aposentadoria, e aí tem a coisa assim do universo, né? Eu acabei de receber um convite, né? E aí eu já coloquei meu nome à disposição. Provavelmente eu saia viajando por vários municípios fazendo palestras, né? Olha aí. Então, assim, eu vou estar no meio dos diálogos. Assim, eu acho que talvez esse seja o meu maior legado, né? É fazer com que as pessoas me escutem, né? Peneirem o que escutam, deixem ressoar e que isso possa ajudá-las nessa busca de conforto existencial. É isso. Maravilha, Solimar. Incrível. Foi perfeito, muito bom mesmo. A gente gostaria muito de te agradecer por ter topado participar do Destrava. Assim, pra gente, eu acho que não tem nem palavras mesmo para expressar a gratidão que nós sentimos nesse momento por ter uma pessoa como você para tratar desse assunto, para trazer com tanta maestria, falando pra gente um pouco da história do movimento. E é somente agradecer mesmo para você. Muitíssimo obrigado, de verdade. Eu tenho tempo para agradecer? Tem sim. Olha, eu assim, quando
Marcos me falou a primeira vez, né? Aí eu acho que eu falei para você, eu fiquei, pá, que legal, assim, né? Hoje a gente tem a possibilidade de 2 jovens, né, se movimentarem para fazer uma proposta de trabalho com um diálogo amplo, né? Eu dizia isso há 20 anos atrás, era impensável. E aí eu me remeti muito assim no esforço que a gente fazia para botar 20, 30 pessoas no auditório no Mendes, no CCHE, né? Assim, o quanto isso aqui é produto não, é resultado dessa pavimentação, né? O quanto as nossas existências têm alimentado outras, né? Então, assim, eu quero agradecer como um cidadão gay, assim, que pessoas, sobretudo jovens, estão tendo a coragem de se movimentarem para visibilizar as nossas existências, né? Então, realmente, eu aqui agradeço por vocês fazerem uma iniciativa como essa. E, particularmente, agradeço por terem me convidado, assim, né? Eu acho legal, assim, eu acho legal essa percepção de que alguma forma, isso que você chama de referência... Eu ia dizer, né? Mas você é uma referência. Você já é um legado que ele está deixando pra gente. Você está no meio desse diálogo, né? Eu acho isso muito bom. Muito, muito, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece muito a sua participação. E você que esteve aí acompanhando esse episódio conosco, viu como vai ser um Destrava babado, né, nessa temporada. Então, acompanha nas nossas redes sociais, não perde nada e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tu sabe quem que fazia assim, tchau, Quem? tu sabe? É da infância dele. É o Vira Raulino.